Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no segundo livro dos Reis, capítulo 22. E nós vamos estudar hoje, não apenas hoje, mas nos próximos capítulos, a vida do rei Josias, um rei muito conhecido do reino de Judá. E hoje nós vamos falar sobre os respingos da graça. Segundo Reis, capítulo 22, deixa sua Bíblia aberta, para que aos nossos corações o Senhor fale e tenha liberdade para nos conduzir nesta noite. Todos acharam? Amém? Diz assim, os dois primeiros versículos. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jedida e era filha de Adaías de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Que bom ouvir isso, né? Como é bom ler de reis assim. Lembra dos padrões? Padrão de rei mau, Jeroboão. Padrão de rei bom, Davi. E ao ler esses dois primeiros versículos, a gente pode ver que Josias andou segundo o caminho de Davi. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Dos 20 governantes de Judá, estou falando apenas do Reino do Sul, incluindo a rainha Atalia, que falamos sobre ela recentemente no Dia das Mulheres, incluindo ela, dos 20 governantes que o Judá viu, apenas 8 podem ser chamados de bons. Dos 20, apenas 8 cumpriram ou fizeram aquilo que agradava a Deus. Podemos citá-los: Asa, Josafá, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Ezequias e Josias. Mas dentre estes 8, assim como Ezequias, Josias tem um destaque. Já falamos de Ezequias e falamos muito a respeito da sua vida, inclusive aprendemos muito aqui. Mas quanto a Ezequias, foi dito que não existiu rei que confiasse tanto em Deus como ele. Mas ao falar de Josias, a Bíblia diz que jamais houve outro rei que tenha dado mais atenção à obediência da lei de Moisés que ele. Que coisa maravilhosa. Ezequias foi aquele exemplo de rei que confiou em Deus. Josias foi aquele exemplo de rei que obedeceu a palavra de Deus, que caminhou segundo os mandamentos de Moisés. Não há dúvidas de que Josias foi um grande rei, pois até mesmo o profeta Jeremias usou o seu nome como exemplo a ser seguido pelos outros governantes. Vimos aqui no texto que ele reinou por 31 anos. Sendo que ele começou a reinar com 8 anos de idade. É claro que com 8 anos de idade, ele não reinava propriamente dito. Ele tinha consigo os seus conselheiros, que na verdade decidiam as coisas por ele. Era como que imaginar um menino de 8 anos de idade reinando uma nação. Não tem sentido. Mas a Bíblia nos garante que aos 16 anos de idade, ele já estava governando. Aos 16 anos, ou seja, um menino ainda, um jovem, um garoto, um adolescente, 16 anos, ele já entregou a sua vida ao Senhor, pedindo a bênção de Deus sobre o seu reino, sobre aquilo que ele havia de fazer. Nós não vamos conseguir estudar sobre Josias tudo aqui em Reis. É por isso que depois a gente vai estudar Crônicas. E quando a gente olhar para Crônicas, nós vamos ver outros detalhes que está passando aqui em Reis. Por isso, o autor de Reis, o historiador,
ele não tem o cuidado específico de detalhar as coisas cronologicamente. Então, o que nós vamos ler hoje, por exemplo, nós vamos acabar de falar sobre o cabeçalho aqui, né? O prólogo, falamos aqui sobre quem é Josias, e logo depois ele vai entrar no 18º ano do reinado de Josias. Então, você pode perceber que o autor ele não está preocupado em colocar a ordem das coisas cronológicas, mas ele está dando destaque àquilo que ele fez de mais importante. Então, depois da gente falar sobre Josias, nessa introdução, percebendo que era um menino, um jovem reinando, ele vai entrar numa das grandes coisas que ele fez no seu reinado. E aí nós vamos ler os próximos versículos, de 3 a 7. Veja bem, no 18º ano do seu reinado, presta atenção, não é quando ele tinha 18 anos de idade, não. É no seu 18º ano de reinado, tá? Então você tem que contar 8 mais 18. Que dá? 26. Viu? Eu sabia que você ia saber. Isso aí é fácil, né? Então, você tem que contar isso, tá? Então, no seu 18º ano de reinado. Então, vamos lá. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: vá pedir ao sumo sacerdote Ilquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra e tenha seu encargo a casa do Senhor, para que paguem àqueles que fazem a obra da casa do Senhor, para repararem os estragos do templo, aos carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas, para repararem os estragos do templo. Mas não é necessário que prestem contas do dinheiro que lhes foi entregue, porque são honestos. Uma das grandes ações, um dos grandes atos de Josias foi a reforma do templo. O rei Josias, ele se preocupou em fazer uma manutenção, uma reforma no templo de Jerusalém. Ele então deu ordens a Safã, que era o seu escrivão, era tipo de um secretário que ele tinha, um diretor executivo, né? Mais ou menos no tempo que a gente pode imaginar hoje. E ele falou que ele disse: Safã, você vai lá na casa do Senhor, ou seja, você vai no templo, você vai chamar o sumo sacerdote e vai falar com o sumo sacerdote: você vai pegar todo esse dinheiro aí, toda oferta que está entrando no templo, oferta em dinheiro, porque entrava oferta em mantimento, entrava oferta em sacrifícios, mas a oferta em dinheiro, você vai pegar essa oferta, vai entregar nas mãos dos pedreiros, carpinteiros e toda essa turma da reforma, vai entregar na mão deles para que eles possam reformar o templo e deixar o templo pronto, bonito e ali à disposição do povo novamente para que eles possam adorar a Deus. É muito interessante olhar e ler isso aqui, queridos, porque isso aqui é algo fantástico. Quem dera, né, se tudo na vida pudesse ser assim. Mas o texto diz que ele nem queria que eles prestassem conta. Sabe por quê? Porque ele confiava neles. Eram homens honestos. Eram homens de palavra. Não precisavam provar com notas fiscais. Não era necessário entregar os cupons. Por quê? Porque ele confiava no caráter daqueles homens. E se ele disse que confiava neles, é porque realmente eram pessoas de confiança. Por que reformar o templo, pastor? Por que ele teve essa ideia? Será que o templo não poderia continuar daquele jeito? Sabe, queridos, não bastava acabar com a idolatria da terra. O templo deveria estar disponível para a adoração do povo ao verdadeiro Deus. Não bastava apenas ir lá e destruir todos os altares que o rei anterior, ou os reis anteriores, que a gente estudou semana passada, colocaram dentro do templo. Você se lembra disso? Os altares aos falsos deuses que eles colocaram no átrio e no templo. Agora você imagina eles tirando aquelas coisas todas, como que você arrancar uma coisa do lugar é difícil. E você tem que tirar todo aquele altar, então tinham que quebrar, passar, arranhar. Então o templo estava destruído. Precisava de uma grande reforma. E Josias se preocupou em fazer essa reforma, porque ele não apenas tirou os deuses de dentro do templo, ele fez com que o templo estivesse pronto e disponível ao povo para adoração. Com a reforma do templo,
Josias buscava dois grandes objetivos. Primeiro, destacar o valor da presença de Deus no meio do seu povo. E segundo, facilitar a adoração do povo diante da presença de Deus. Coisa linda. Ao reformar o templo, ele estava dizendo, olha aqui, Deus e a sua presença é valiosa em nosso meio. E segundo, vocês podem vir adorar o Deus vivo, porque aqui tem um lugar onde vocês vão encontrar tudo que vocês precisam para adoração ao Deus dos deuses. Sabe, meus irmãos, como servo de Deus, nós precisamos ter esses objetivos em mente. Fico pensando comigo, quem dera, se a igreja atual, se nós, a IBB, tivéssemos como objetivo esses dois grandes objetivos: destacar o valor da presença de Deus em nosso meio e facilitar a adoração do povo de Deus. E como a gente faz isso, pastor? Com a nossa vida, com os nossos atos, com as nossas palavras. Como? Quando eu entendo e quando eu valorizo tudo que eu faço, e eu entendo que eu faço para Deus. Quando eu não sou pedra de tropeço para outros que porventura gostariam de se achegar à igreja para adorar a Deus, mas ao olhar para as nossas vidas, veem em nós pedras de tropeço. E por essa razão não vêm adorar o Senhor. Então, como igreja, nós não podemos atrapalhar ninguém de adorar o Senhor. Nós temos que ser facilitadores disso, irmãos. As pessoas têm que vir para cá e se sentir à vontade, não apenas no lugar e do ambiente, mas das pessoas ao seu redor. No sentido não de performance, não, mas no sentido de vida. De poder sentar ao lado de alguém e falar assim, essa pessoa tem vida com Deus, então isso facilita a minha adoração. Eu sento ao lado de alguém e falo, essa pessoa tem caráter, então isso facilita a minha adoração. Porque eu vejo como ela lida com as pessoas lá fora, eu vejo como essa pessoa lida com as pessoas lá no trabalho, eu vejo como essas pessoas lidam com a sua família, eu vejo como ela trata o pai dela, como ela trata a mãe dela, eu vejo como ela trata o filho, e isso me faz ter vontade de adorar esse Deus que essa pessoa serve. É isso. Então, como igreja de Cristo, queridos, nós precisamos o tempo todo estar preocupados com esses dois grandes objetivos. De fazer as pessoas entenderem o valor da presença de Deus e que elas têm liberdade para adorar o Deus vivo. Amém, queridos? Faz sentido? Aí, os versículos 8 e 10, acontece algo que me intriga. Veja se a você não. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã, achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu relatório dizendo, olha, os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e tem a seu encargo a casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei, o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Para tudo, irmãos. Isso não te intriga? Como assim o sumo sacerdote achou o livro da lei? Perceba o que está acontecendo. Uma reforma. Ok? E com reformas, a gente bagunça tudo. Né? Tira as coisas do lugar. Começa a mexer aqui, ali, tira aqui, ali, e de repente alguém, opa, tem um livro aqui. Acharam um livro. Que livro é esse? É o livro da lei. São as escrituras sagradas. É a Bíblia, irmãos. No Antigo Testamento, é claro, na lei de Moisés. A Bíblia foi encontrada no templo. Estava perdida. Estava perdida no templo. Você imagina isso? Deixa eu tentar ilustrar para você de uma maneira mais atual. Imagine você que nós não tivéssemos acesso à Bíblia em celular, que nós não tivéssemos acesso à Bíblia hoje em computador, em nada disso.
e que não fosse possível ter, igual você tem aí agora, uma Bíblia na mão. Quem está com a Bíblia na mão, levanta. Imagina que você não pudesse estar com a Bíblia na mão, tá? Que fosse proibido, você não teria esse exemplar que você tem na sua mão. Mas aqui na igreja, a gente tivesse 2 exemplares da Bíblia, que fosse usado para o culto. Mas eles estavam perdidos. E ninguém sabia onde estava. O pior, ninguém ligava. Não havia, queridos, um incômodo do tipo, gente, cadê a Bíblia? Onde ela está? Não havia isso. Tanto não havia que eles só encontraram o livro da lei, eles só encontraram esse exemplar da Bíblia, porque eles entraram numa reforma. E ao encontrar, queridos, eles destacaram, opa, achei um livro. Querido, presta atenção, se você perder a sua Bíblia, será que você sentiria falta dela? Quando? Quanto tempo depois? Porque de Bíblia sobra algumas aí na igreja toda semana. De vez em quando a Cleide empilha um monte de Bíblia lá no gabinete. Sobrou aí, pastor. Dá para os outros. Dá para quem aparecer aí, pode dar. Dá para quem pedir, leva, coloca dentro da cesta básica. Vamos dar, porque se está sobrando, né? Se você perder a sua Bíblia, quando você daria falta dela? Se você, querido, não tiver acesso à Bíblia mais, vou mudar a pergunta, hein? Porque eu sei que você acessa a Bíblia no celular e em tantos outros lugares. Mas se você hoje não tiver mais acesso à Bíblia, isso mudaria o seu dia a dia? Isso iria te incomodar? Ou nada mudaria? É uma reflexão a se fazer, queridos. É uma pergunta que deve ser feita de forma sincera aos nossos corações. Se hoje nós não tivéssemos mais acesso à Bíblia, o que mudaria nas nossas vidas? Tudo indica que esta cópia encontrada pelo sumo sacerdote era uma das primeiras da lei mosaica. Os escribas, eles iam copiando a lei de tempo em tempo. A gente não tem, né? Não era igual a gente tem hoje, né? Então o que era? Era aqueles grandes rolos. Imagina aquele grande rolo assim, né? Então eles iam de tempo em tempo, eles iam fazendo cópias. Mas não eram muitas. Então tinha 2, 3 cópias que ficavam à disposição no templo. E esta tudo indica, segundo os historiadores, os comentaristas bíblicos, que era uma das primeiras da lei de Moisés, ou seja, do Pentateuco. E ela estava sumida, e ninguém dava falta. Quando o sumo sacerdote pega isso, entrega na mão do escrivão, ele pega aquele livro e ele o lê. Agora olha que interessante. Em um certo momento ele vai prestar relatório ao rei. Ele era o ministério dele, né? Então ele tinha que ir lá. Chegando lá ele começou, ó, rei, vim trazer o relatório da obra. Tá assim, juntaram o dinheiro tal, entregaram nas mãos deles e tal, está tudo em ordem, estão caminhando. Ah, e o sumo sacerdote achou um livro, o livro da lei. Aí diz o texto que ele leu para Josias. O texto diz que depois que ele falou, olha, achei o livro, ele leu o livro para Josias. Qual foi a reação do rei quando ele ouve? Olha o versículo 11. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Primeira reação que o rei teve ao ouvir a lei do Senhor, ao ouvir a Bíblia, a palavra de Deus, ele teve uma piedosa tristeza por causa do pecado. Josias se entristeceu. Porque quando ele começou a ouvir toda a lei de Moisés, ele ficou comparando o seu povo ao que estava na lei. E ele se entristeceu. Ele rasgou as vestes.
em sinal de tristeza, de luto, de dor. Ele se humilhou, irmãos. Ele teve uma grande tristeza por causa do pecado, porque quando ele ouviu a lei, ele percebeu o quão pecador ele era, e o quão pecadores eram aqueles que estavam ao seu redor. Era mais ou menos aquilo que Isaías disse no capítulo 6, quando ele teve aquela visão. Ele disse: eu estou com meus lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, não sou digno. Era mais ou menos isso que Josias estava sentindo naquela hora. Ele olhou para o redor e falou assim: misericórdia. Ele se entristeceu. Queridos, quem dera se nós tivéssemos a mesma atitude de Josias ao ouvir a palavra de Deus. Quem dera nós caíssemos em tristeza por causa do pecado da nossa rebeldia, queridos. Quem dera. Quem dera ao estudar a palavra de Deus a gente pudesse se jogar no chão e chorar. Chorar porque a gente é pecador. Esta foi a primeira reação do rei. Mas ele não parou aí, queridos. Ele não apenas chorou de tristeza, ele fez algo mais. Quer ver? Olha o versículo 12 e 13. Então ele deu ordens a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo, ele montou uma comissão na assembleia, né? Montou uma comissão. Ele pegou essa comissão e falou assim: olha, vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo que está escrito a nosso respeito. Sabe qual foi a segunda reação do rei? Ele desejou saber a vontade de Deus a respeito de tudo que ele havia ouvido. Ele buscou mais luz, ele queria compreensão, ele queria compreender, ele queria saber o que Deus queria do seu povo, o que Deus queria dele. Como rei, ele deu uma ordem, montou uma comissão lá dos seus líderes, falou assim: vão atrás dos profetas, vai atrás dos profetas e consultem os profetas a respeito do que Deus quer para nós, porque quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente se entristece, a gente chora, mas a gente não pode ficar só na tristeza e na dor, a gente tem que buscar uma solução. E foi isso que ele fez. Ele quis uma solução. Ele olhou para a situação e toda falou assim: eu preciso de mais luz. Queridos, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, elas fazem isso com aqueles que estão atentos e aos seus corações abertos. Ela nos desperta a buscar o Senhor, a fim de encontrar perdão, porque ela revela o nosso estado pecaminoso, o quanto carecemos da graça de Deus, caso contrário estaríamos perdidos. A Bíblia revela, a Bíblia traz luz, ela ilumina, porque ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu. Então ela ilumina, ela traz luz, queridos. É como que se alguém estivesse andando na escuridão, sem luz, sem saber para onde ir, e de repente uma luz surge, e quando a luz aparece, aquela pessoa que andando na escuridão percebe o brejo que ela se encontra. Ela percebe que ela, onde ela está, não está lugar para lugar nenhum. Está indo para a perdição, está indo para um lugar, para um abismo. E ao encontrar luz, ela olha e encontra o caminho. E ao encontrar o caminho, ela não quer continuar aqui, ela quer ir para o caminho. É isso, irmãos. É isso que a Bíblia faz com a gente, quando os nossos olhos são abertos. Quando nós recebemos a iluminação do Espírito para compreender a palavra. Logo, iluminação é o quê? É o que nos traz luz. É isso que a Bíblia faz. Ela ilumina. Sabe qual é o problema? O problema é que ela ilumina e a gente continua pisando no brejo. A gente continua rolando na lavagem, mesmo com a luz.
apontando o caminho e falando assim, vem por aqui. A gente vê e a gente fala assim, não, eu quero continuar aqui. Josias, ele fez diferente. Ele olhou, quando ele recebeu luz, ele falou assim, eu quero mais luz. Eu quero mais luz. Procure os profetas, eu quero saber o que Deus quer. Eu quero saber qual é a vontade de Deus, para onde eu devo ir, qual caminho trilhar, eu quero ver o caminho. Queridos, que coisa maravilhosa que a gente aprende aqui com Josias, queridos. Porque a Bíblia, ela precisa despertar isso em nós. O seu coração está aberto, meu irmão, para isso. O que você e eu vamos fazer diante da leitura da palavra de Deus? Porque o que mais estamos ouvindo aqui é a palavra de Deus. Lemos, ouvimos, interpretamos e aplicamos todos os cultos. Mas o que estamos fazendo com isso, queridos? O que vamos fazer? Josias olhou para aquela situação e falou assim, eu quero mais luz, procura os profetas, porque eu quero saber mais. Eu quero entender, eu quero compreender, eu quero buscar. Ah, Senhor, quem dera se entre nós houvessem pessoas com tanta sede da palavra. Por que tão poucos? Por que tão poucos? Quem dera se mais e mais e mais pessoas não estivessem apenas à busca do céu, mas estivessem à busca da vontade de Deus. Qual tem sido a nossa escolha? Quando ouvimos a palavra, qual tem sido a nossa reação? Josias chorou de tristeza diante do pecado do seu povo e dele mesmo. E depois reagiu dizendo, eu quero saber mais. Eu quero me aprofundar mais. Eu quero conhecer mais. Eu quero mais luz. Você quer mais luz? Que a gente busque mais luz para o nosso caminho. Vamos ver qual foi a resposta que ele encontrou? Porque quem procura, acha. Vamos ver? 14 a 20. Deixa eu ler com você esse texto aqui agora. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibó, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tiquivá, filho de Harás. Hulda morava na cidade baixa em Jerusalém, e eles lhe contaram o que havia acontecido, e ela lhes disse, veja a resposta, irmãos. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei desgraça sobre este lugar, e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu, visto que o seu coração se enterneceu, e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que queriam objeto de horror, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso, deixarei que você morra, e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então, eles levaram essa resposta ao rei. Uau! Vamos aos detalhes. Primeiro que a comissão, ela foi enviada pelo rei e encontrou uma mulher, uma profetisa, uma das poucas citadas na Bíblia, além de Débora, né? A gente tem Ulda. Ulda era uma profetisa, serva do Senhor,
o qual seu marido se chamava Salom e era responsável pelo guarda-roupa real. Ele que cuidava das roupas do rei. Esta mulher, ela só é citada aqui. Nenhum lugar mais ela é citada, só aqui. E no seu texto correspondente de 2 Crônicas. Só. E ela foi usada por Deus para trazer uma resposta seríssima ao rei Josias. Perceba que a resposta dela tem dois aspectos. Um primeiro momento e um segundo momento. A resposta dela pode ser dividida em duas. A primeira parte da resposta é que o povo de Judá iria sofrer a desgraça do julgamento divino por terem abandonado o Senhor e cultuado a outros deuses. Com isso, eles haviam provocado a ira de Deus, o seu furor se acendeu contra eles e não iria se apagar. Perceba, não adiantava mais clamar por misericórdia, porque a partir daquele momento o furor do Senhor não iria mais se apagar, ele iria aplicar o seu juízo, ele iria aplicar o seu julgamento. Deus não iria poupar o seu povo, mas iria castigá-lo por todas as escolhas que eles haviam feito de rebeldia e desobediência. Lembra do que eu já falei em outros momentos da coerência divina? Lembra? Deus é coerente, Deus é um Deus coerente. Então, se o seu povo quer andar como um povo pagão, servir os deuses pagãos, sacrificar aos povos pagãos, fazer tudo o que os ídolos pagãos, então que eles têm o destino dos pagãos. E o destino dos pagãos era desgraça, destruição e morte, pela escolha que os pagãos também haviam feito, de não querer encontrar e achar em Deus resposta. Então, queridos, o que a primeira resposta traz para Josias é o seguinte: Josias, o seu povo vai sofrer, vai chegar a desgraça, vai chegar julgamento, e Deus não vai poupar vocês do julgamento. Ele vai julgá-los, porque vocês colocaram ídolos dentro do templo, vocês colocaram altares a outros deuses dentro do templo, o templo do Senhor. Vocês zombaram de Deus, e de Deus não se zomba. Vocês vão sofrer a desgraça do julgamento de Deus que virá sobre todos. A mesma coisa será no juízo final, em que todos aqueles que não se dobrarem antes da morte ao Senhor Jesus Cristo, confessando seus pecados, se arrependendo e o reconhecendo como Senhor das suas vidas também, receberão esse tipo de julgamento. Essa desgraça sobrevirá sobre todo aquele que não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas há um respingo da graça aqui. Veja a segunda parte da resposta. A segunda parte da resposta é direcionada a Josias. E ela diz assim: ó, Josias, porque você se humilhou, porque você se arrependeu, porque você chorou, porque você percebeu que vocês estavam errados. Josias, porque você abandonou os pecados. Josias, porque você se quebrantou com o coração verdadeiro na minha presença, o seu clamor, a sua oração, as suas lágrimas chegaram ao trono de Deus, e porque elas foram sinceras e honestas e verdadeiras, você será poupado. Perceba, Deus não falou assim: não vou mais julgar o povo. Ele não falou. Ele falou só que você seria poupado. E por toda a sua vida ele não viria, não sofreria esse julgamento, mas que ele morreria em paz, sem ver, presenciar e sofrer o julgamento que Deus mandaria e mandou ao seu povo. A Babilônia estava chegando, mas não seria no tempo de Josias. Josias não iria sofrer isso. Duas coisas me chamam a atenção aqui. Primeiro, Deus viu o coração de Josias, não os seus atos. Deus não disse assim que ele seria poupado porque ele reformou o templo. Disse? Deus não olhou os atos dele. Embora os seus atos fossem louváveis, mas Deus estava olhando o coração. O que poupou Josias do julgamento de Deus não foi o que ele fez,
mas era o seu interior. Porque Deus vê o coração. E não se trata do quanto eu faço, mas de com que coração eu faço. Uma segunda coisa que me chama a atenção, e eu não sei se você percebe isso, são os respingos da graça de Deus. Pensa comigo, se Josias não veria o julgamento de Deus, ele morreria em paz? Logo, os seus contemporâneos também não passariam e não veriam o julgamento de Deus. Sabe o que é isso? São os respingos da graça. Que coisa linda, gente. A graça foi derramada sobre Josias, mas essa graça respingou àqueles que estavam ao seu redor, aos que estavam ao seu lado. E porque eles viviam no tempo de um rei que era justo, de coração bom, entregue a Deus, eles não viram o julgamento de Deus no seu tempo. Não por causa deles, mas por aquilo que Josias havia feito. Perceba que é uma ponte apontando para Cristo. Porque nós não iremos para o inferno, não é por causa do que a gente fez, daquilo que a gente faz, mas é por causa do respingo da graça que cai sobre nós e recai sobre mim, recai sobre você, que vem de Cristo, por mérito dele, não meu. E por esta razão, a gente pode receber do Senhor perdão. Deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas ao seu redor estão recebendo que tipo de respingos da sua parte? Da graça e do amor de Deus ou da punição e da desgraça por causa de uma vida desobediente e rebelde? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você estivesse no lugar de Josias, aquele povo seria julgado naquela hora? Ou também receberia o perdão de Deus como eles receberam? Se hoje isso acontecesse também àqueles que estão ao seu redor, que tipo de respingo está caindo de você nos outros? Lembra do copo? Se eu balançar aqui o copo, ó, o que está respingando aqui? Por quê? Porque eu estou balançando. Mas é porque tem água. Se tivesse suco de uva, o que ia respingar? E se tivesse Coca-Cola? E se tivesse café quente? Então perceba que o problema não são as circunstâncias da vida, mas é o que tem dentro de mim. Quando a vida te balança, que respingo você joga para o lado? Qual é o respingo que você tem entregado, que tem caído de você, aqueles que estão ao seu redor? Querido, preste atenção para a gente terminar aqui, que hoje eu não vou me delongar. A pergunta final e de destaque nessa noite é: se Deus decidisse abençoar ou trazer desgraça às pessoas que estão ao seu redor, baseado no seu coração, na sua vida, qual seria o resultado? Bênção ou maldição? Essa é uma pergunta que você e eu precisamos refletir e pensar. Se Deus fizesse o mesmo com aqueles que estão ao nosso redor, como Ele fez com Josias, porque Ele não deixou que a desgraça chegasse ao povo no tempo de Josias por causa de Josias, que tipo de resultado seria da sua e da minha vida? Feche os seus olhos, querido. Pense agora. Que tipo de respingos estão caindo da sua vida? Naqueles que estão ao seu redor, querido. Na sua família. Na sua igreja. No seu trabalho.
Se Deus decidisse abençoar ou amaldiçoar aqueles que estão ao seu redor, baseado na sua vida, o que iria acontecer? Pense e reflita. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, Senhor. Quero ser como tu, Senhor. Quero ser como tu. Eu quero ser usado em tuas mãos, Senhor. Quero ser como tu. Se você quer pedir isso ao Senhor nessa noite, fique em pé no seu lugar e cante comigo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Peça ao Senhor agora, diga: Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Peça a Ele. Eu quero ser usado em tuas mãos, Senhor. Quero ser como tu, Senhor. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Eu quero ser usado em tuas mãos, Senhor. Quero ser como tu. Senhor, aqui nós estamos, Pai, para dizer ao Senhor que a gente reconhece que precisa melhorar muito. E não sabemos mesmo, Deus, se
que tipo de respingos nós estamos entregando para as pessoas. Ajuda-nos, Deus, a como Josias ser assim no nosso tempo, na nossa época, com aqueles que nos cercam. Sermos facilitadores da tua adoração, para que as pessoas olhem para nós e não vejam perfeito, porque ninguém é perfeito, mas veja alguém que pelo menos busca viver uma vida que te agrada, uma vida de caráter, uma vida que possa respingar nas pessoas o desejo de querer te adorar. Senhor, que se o Senhor for decidir fazer algo, aqueles que estão ao nosso redor, a partir da nossa vida, Senhor, tenha misericórdia, Pai. E ajuda-nos, Deus, a ter um coração puro, um coração limpo, entregue ao Senhor, Deus, quebrantado, que chore com o pecado, que chore, Deus, ao ver a realidade da nossa vida, do nosso povo, mas não apenas tristeza, que também possamos reagir, Deus, querendo mais luz, para que possamos encontrar no Senhor respostas, Deus, e que a tua palavra realmente seja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, para que encontremos o caminho do Senhor em todo o tempo e não sejamos enganados pelos atalhos do inimigo. Ajuda-nos, Deus, para que essa palavra fique marcada nos nossos corações e que a gente possa realmente pensar e repensar se hoje ao nosso redor o Senhor decidisse abençoar ou amaldiçoar baseado na nossa vida, que resultado seria? Por favor, Deus, faça em nós o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas em muito particular com o teu povo aqui neste lugar, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você pode tomar o seu lugar. Estamos encerrando o culto dessa noite.